Olá, meus queridos. No curso de hoje vamos falar sobre um tema muito legal, que é a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, que é um tema recorrente da escola, né? E que tem sempre aparecido nas atividades de matemática, e é uma coisa interessante de tentar se entender. O que seria exatamente a proposta de Bhaskara, né? Da fórmula de Bhaskara? Seria simplesmente, olha só, vou mostrar para vocês. Eu tenho uma equação do tipo x ao quadrado mais 2x menos 5 sendo igual a zero. Né? A pergunta que se faz é simples. Simples. Que número elevado ao quadrado, somado com o seu dobro e subtraído de 5, daria zero? Isso aqui, logicamente, é uma equação o quê? Genérica, né? Poderia aparecer milhares de equações. Né? Eu poderia montar aqui centenas de equações. Por exemplo, montar uma outra aqui simples. Que número que é elevado ao quadrado, que somado com o seu triplo, subtraído de 10, dá zero? Eu poderia montar várias equações aqui. Que número que é elevado ao quadrado, subtraído da sua metade, somado com 2, dá zero? Né? Então essa seria uma coisa simples, né? Agora, e a proposta também é simples, né? Eu queria saber que número é esse, né? Que combinação de números que pode ser colocada aqui, né? Que o resultado vai dar zero. Então, se a gente fosse parar para pensar, para poder ficar testando números aqui, eu imagino que a gente perderia muito tempo, né? A gente poderia testar o zero, né? Aqui o zero, por exemplo, não daria. Zero ao quadrado somado com 2 vezes zero dá zero. Subtraído de 5 não dá zero. Então, provavelmente, o zero não é. Então, você teria que pensar assim, vamos pensar no 1, por exemplo. Né? 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 dá 3. 3 subtraído de 5 dá 2. Então, não é também 1. Então, por aí você iria ter que ficar pensando até encontrar esses números, né? Que são exatamente dois números. Então, a proposta de Bhaskara, na verdade, é criar uma fórmula para se encontrar esses dois números. Encontrar esses dois números de forma direta. Então, o que o Bhaskara fez? Então, vou tentar te explicar. Ó. Vou escrever de forma genérica uma equação. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, ou seja, o a é um número que está multiplicando o x, né? Tanto pode ser menor que zero quanto maior que zero. O b, a mesma coisa. E o c também. Né? Só que o a tem que ser diferente de zero, logicamente. Porque se o a for igual a zero, né, não vai virar uma equação de segundo grau. Porque zero vezes qualquer número ao quadrado dá zero. Então o a tem que ser diferente de zero. Mas o b pode ser igual a zero ou o c também pode ser igual a zero. Então, qual que é a pergunta central? Qual que é o valor de x? Para qualquer situação generalizada, não é isso? Então eu teria que Bhaskara respondeu isso para gente. Como que ele fez? Vou tentar explicar aqui. Ó, vou apagar aqui para dar essa explicação para vocês. Vamos pensar, ele pensou o seguinte, olha só, é uma questão de um arranjo, né, por tentativa. Se eu pegar essa equação aqui, né, e multiplicar ela todinha por 4a, né, aí você fala, mas por que 4a? Ele testou outros números, 3a, 2a, 5a, 6a, né, mas o 4a é o que deu certo. Então, se eu multiplicasse tudo aqui, essa parte aqui todinha por 4a, e multiplicar essa parte por 4a, com certeza está certo, né? Porque isso aqui é uma equação, então isso aqui é um equilíbrio. Então o que eu faço de um lado, eu posso fazer do outro, perfeitamente. Se eu fizer isso, se eu obedecer essa regra, de o que eu fizer de um lado, eu fizer do outro, vai estar correto o meu raciocínio, né? É uma equação, então se eu respeitar a igualdade, perfeito. Então vamos lá. Se eu multiplicar aqui por 4a, como que ficaria aqui? Eu vou multiplicar tudo por
por 4A. Então vai ficar assim, ó. Ficaria assim, eu vou escrever aqui. Vezes 4A. Então, deixa eu colocar só no cantinho aqui. Para vocês perceberem. Aqui é vezes 4A. E aqui é vezes 4A. Então eu vou multiplicar esse 4A todinho aqui dentro. Como que ficaria? Ficaria assim. 4A ao quadrado x ao quadrado mais 4A bx mais 4AC. E aqui, logicamente, 0 vezes 4A dá exatamente 0. Perfeito. Agora, olha só, vamos pensar o seguinte. Pensa na seguinte regra, é uma equação, certo? Então, o que eu faço de um lado, eu posso fazer do outro. Se eu quiser somar do lado de cá b ao quadrado, e se eu quiser somar do lado de lá b ao quadrado, perfeito. Não vai alterar nada a equação, concorda comigo? Então, eu vou somar do lado de cá b ao quadrado e vou somar do lado de lá b ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. 4a ao quadrado, x ao quadrado, 4a bx mais 4ac mais b ao quadrado é igual a 0 mais b ao quadrado, que dá b ao quadrado. Agora vamos pensar no seguinte. Vamos tentar entender uma coisa aqui. Existe um critério, se você parar para perceber, de semelhança, olha aqui, entre esse termo e esse termo. Se eu passar esse outro termo aqui para o lado de lá, também não é proibido, concorda comigo? Porque se eu fizer isso, vai ficar mais fácil para a gente enxergar a semelhança que existe entre esse termo, entre esse aqui, ó. Então eu vou passar isso aqui para o outro lado. Aí como que ficaria a situação? Ficaria assim, ó. Vamos ver se você concorda comigo. Ficaria 4a ao quadrado x ao quadrado mais 4a bx mais b ao quadrado igual a b ao quadrado menos 4ac. Passei esse aqui para o outro lado, ó. Certo? Agora, só para poder economizar espaço, vamos combinar o seguinte. Esse pedacinho aqui, ó, que é b ao quadrado menos 4ac, eu vou chamar ele de um valor fixo. Vou chamar ele de um valor fixo assim, no seguinte sentido. Fixo no sentido de que as variáveis b, a e c estão definidas. Então eu vou chamar ele de delta. Então vou colocar aqui bem no cantinho aqui. Então ficaria uma coisa do tipo assim, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então isso aqui vai valer delta. Certo? Aqui vai valer um delta, ó. B quadrado menos 4ac. Então isso aqui vai valer delta. Agora, isso aqui, repara para você ver uma coisa. 4a ao quadrado x ao quadrado 4abx mais b ao quadrado. O que isso aqui te lembra? Isso aqui é um quadrado, isso aqui é um quadrado. Se você parar para pensar, isso aqui é o quadrado da soma. Você poderia pegar esse aqui, ó, esses dois termos, e escrever ele desse tipo aqui, ó. 2ax mais b elevado ao quadrado. Então eu vou escrever esse b ao quadrado menos 4ac igual a delta, olha aí. Então, olha só, vamos relembrar. Vamos ver se é a mesma coisa. Quadrado da soma, qual que é a regra? Quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro, quadrado de 2 é 4, tá aqui, ó. Quadrado de a ao quadrado. Quadrado de x ao quadrado. Agora, duas vezes esse valor aqui, duas vezes ax vai ficar o quê? 4ax vezes b
vai dar 4AXBX, né? E mais o quadrado do segundo, que é B ao quadrado. Então isso aqui ficou dessa forma, concorda comigo? Ficou dessa forma. Então eu chamei aqui o B ao quadrado menos 4AC de delta. Então nosso formato está aqui, nossa dedução está aqui por enquanto. Agora, para a gente continuar essa dedução, eu vou, logicamente, né, continuar na parte de cima aqui. Então eu vou apagar aqui, certo? Então vamos lá. Aqui. Um pedaço aqui para poder continuar. Então vamos continuar pegando essa parte aqui, ó. Agora repara para você ver, aqui não tem um quadrado, aqui não é um quadrado da soma. Se eu quiser extrair a raiz aqui, extrair a raiz desse lado e desse lado ao mesmo tempo, que também é o que? Uma equação, né? Então, se eu extrair uma raiz de um lado, eu posso extrair do outro. Só que lembrando que essa soma aqui, ela pode dar negativa. Né? Se ela pode dar negativa, então do lado de cá tem que ser o quê? Mais ou menos, né? Então ficaria uma coisa do tipo assim, ó. Vai ficar 2AX mais B é igual a mais ou menos a raiz quadrada de delta ali, ó. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Então seria isso aqui, ó. Eu tô continuando essa parte aqui de baixo, ó. Vou mostrar para vocês. Repara aqui, ó. 2x ao quadrado, 2AX mais B ao quadrado igual a delta. Então, como eu estou extraindo a raiz quadrada de um lado, eu tenho que extrair também do outro. Então o resultado seria isso aqui, ó. E quando eu extrair a raiz quadrada desse número que está ao quadrado, vai sobrar ele. Certo? Então, perfeito. Agora, ó, esse aqui vai passar para lá com sinal contrário. Agora só matemática, né? Agora matemática. Esse aqui vai passar para lá com sinal contrário. Então, como que ficaria? 2AX é igual a menos B mais ou menos a raiz de delta. Como eu estou procurando exatamente o x, então ele teria que ficar o quê? Isolado, concorda comigo? Eu preciso deixar ele sozinho. O 2A está multiplicando. Então ele vai passar dividindo. Então vai ficar x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então esse aqui seria o quê? O nosso valor de x. Lembrando que o nosso delta vale o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então aqui, ó, esse aqui seria o valor que x assume. Você tendo os valores das variáveis A, B e C, logicamente você vai substituir aqui, né, os valores, achar o valor do delta, extrair a raiz quadrada, somar, né, e subtrair com o valor de menos B, dividir pelo valor do dobro de A. Então você vai encontrar dois valores para x. Ok? Então tá aí deduzida a fórmula de Bhaskara para você aqui, ó.